Hitler era um cara mau. Esse é um exemplo de um fato bem conhecido sobre a Segunda Guerra Mundial. Não há muitos períodos na história do mundo que foram mais examinados, que escreveram mais sobre eles ou inspirando trabalhos mais criativos do que a Segunda Guerra Mundial, dado o quão complexa e exaustiva foi a guerra. Alguns pequenos fatos e histórias interessantes parecem ter escapado das lacunas históricas da corrente principal. Aproveite este vídeo. Fatos e histórias menos conhecidos do conflito mais importante do mundo até hoje. Todo mundo sabe que o Japão Imperial atacou a base dos Estados Unidos em Pearl Harbor, atraindo assim os Estados Unidos para a guerra e efetivamente assinando sua própria sentença de morte. O que muita gente não sabe é que o Japão realmente invadiu os Estados Unidos. Sim, o Japão Imperial desembarcou nas margens do bom e velho US of A e entrou em combate. A Batalha de Attu, na costa do Alasca, foi uma slugfest de 2 semanas que viu a força ocupante japonesa destruída pelas forças de ajuda americanas canadenses. Anos antes, o general americano Billy Mitchell havia dito ao Congresso que quem quer que domine o Alasca dominará o mundo. Esse engajamento viu o fim da campanha das Ilhas Aleutas, que poderia ter visto o Japão ganhar uma base sólida para atacar os Estados Unidos e talvez até mesmo vencer a guerra. O exército alemão e o exército americano lutaram juntos. Está certo, os americanos lutaram ombro a ombro com os soldados da Wehrmacht nazistas contra uma divisão da SS. No final da guerra, UFA. O noivado tem um nome muito medieval: The Battle for Castle Eater. A luta, os atos de heroísmo e o ar geral de caos também tinha um sabor medieval. O castelo e a área ao redor estavam sob controle da Waffen-SS e foram administrados sob os auspícios do campo de concentração de Dachau. Depois que uma revolta de prisioneiros levou à expulsão dos guardas SS, o castelo tornou-se alvo de recuperação por uma força Waffen-SS próxima e de libertação por uma coalizão de pequenas divisões dos Estados Unidos, combatentes e resistentes austríacas. Uma unidade do exército alemão desertada por Joseph e os prisioneiros, em grande parte franceses, que apreenderam as armas deixadas por seus ex-guardas. Um grupo de mais de 100 tropas Waffen-SS atacou o castelo. Agora defendia por um tanque americano, 14 militares, um punhado de prisioneiros franceses e a pequena força de Gangle. A colisão Allied-Wehrmacht resistiu por horas até que o regimento de infantaria dos Estados Unidos enviou uma força de socorro que rapidamente esmagou a SS. O castelo Eater foi libertado e os prisioneiros franceses voltaram a Paris alguns dias depois. Gangle morreu durante a batalha, atirando-se abnegadamente na frente do ex-primeiro-ministro francês Paul Reynaud, salvando-o de um atirador. Gangle é agora considerado um herói nacional na Áustria. O massacre da meia-noite.
Não precisamos realmente quebrar nossos cérebros para acumular conhecimento sobre crimes de guerras e crimes contra a humanidade cometidos durante a Segunda Guerra Mundial. Mesmo certas ações aliadas, como o bombardeio de Dresden, o avanço do Exército Vermelho pela Alemanha e as ações de Churchill, que indiscutivelmente exacerbaram a fome em Bengala, avultam na consciência pública. As brutalidades enfrentadas pelos prisioneiros de guerra são muito mais comumente associadas às forças do eixo do Japão Imperial em particular. O exemplo notório dos aliados se destaca, porém, e ocorreu em Salina. Em 7 de julho de 1945, o PVT Clarence Bertucci havia bebido a noite toda antes de retornar ao campo de prisioneiros de guerra para ficar de guarda. Ele disse a uma garçonete na cidade que algo emocionante vai acontecer essa noite. Emocionante, talvez. Terrível parece mais adequado. Na troca da guarda à meia-noite, Bertucci esgueirou-se até uma torre de guarda e assumiu o controle da metralhadora e abriu fogo. Seu alvo, uma série de tendas que abrigavam prisioneiros de guerra alemães e italianos dormindo. Ele descarregou 250 tiros, matando 9 prisioneiros involuntários. O sangue saiu pela porta no hospital naquela noite. Bertucci evitou punições graves, sendo julgado insano por um painel e enviado a um hospital por um período não revelado, provavelmente um curto período. Ele morreu um homem livre em 1969. Qual o motivo para cometer esse cruel crime de guerra? Ele odiava alemães, então ele matou os alemães. O César Boris III da Bulgária morreu, mas quem o matou? Ele foi visto como um grande unificador por seu povo, tendo recuperado territórios perdidos que haviam sido cedidos após a Grande Guerra. Ele também manteve seu país neutro durante a Segunda Guerra Mundial, permitindo que os nazistas usassem ferrovias através da Bulgária para acessar a Grécia ocupada, mas recusando-se a fornecer tropas para a invasão alemã da Rússia. Ele também se recusou a deportar a população judaica do reino para campos nazistas. Em 1943, logo após um encontro com Adolf Hitler, o César Boris morreu em Sofia. Ele parecia ter sido envenenado por uma substância desconhecida. Então, os nazistas o mataram, certo? Não. De acordo com a teoria mais popular, foram os britânicos, ou talvez os russos. A Bulgária atuou como elo diplomático entre a Rússia e a Alemanha e pôde ter intermediado um novo acordo de paz entre as superpotências em guerra. Então, espiões britânicos o envenenaram para manter a guerra. Talvez. Dizem que quando Hitler soube do destino de César Bure, ele quebrou um vaso contra a parede de raiva, ou por causa de toda a metanfetamina em seu sistema. Urânio nazista ausente. Quando você considera o quão perto o regime nazista chegou de controlar o poder de dividir o átomo, um suor frio deve começar a se formar na sua nuca. Eles estavam perto demais. Em 2013, Timothy Coete, da Universidade de Maryland, recebeu um presente bastante estranho: um cubo urânio feito nazista.
O artefato foi uma das centenas de cubos idênticos que seriam usados em um reator nuclear pelos alemães, depois que o exército dos Estados Unidos desmantelou todas as armas locais de energia nazista capturados em 1945. Alguns observadores afirmaram que ainda faltavam muitos cubos de urânio. Todos nós já ouvimos as lendas de barras de ouro nazistas perdidas, mas cubos de urânio, este bloco atômico específico que acabou em posse de Coete, veio embrulhado em um pano com uma nota anexada: presente de Nininger, pedaço de urânio do reator que Hitler tentou construir. Descobriu-se que Nininger era Robert Nininger, um físico que trabalhou no projeto Manhattan, e após sua morte, seus representantes imobiliários passaram o cúrio para Quixote. Legal, certo? Uma pergunta assustadora permanece: onde estão os outros? Se você tiver qualquer conhecimento sobre a possível localização dos cubos de urânio nazistas restantes, pode entrar em contato com a equipe da Universidade Maryland. A Força Aérea dos Estados Unidos versus um inimigo antigo invencível. Em meados de março de 1944, enquanto os aliados ocupavam a região, o vulcão entrou em erupção. Robert estava estacionado em um campo de aviação perto do vulcão, registrando suas observações em seu diário. Enquanto estou sentado em minha tenda, posso ouvir em intervalos de 4 a 10 segundos o estrondo do vulcão no terceiro dia de sua atual erupção. O barulho é como o de bolas de boliche batendo nos pinos de uma gigantesca pista de boliche. Olhando acima da montanha essa noite, alguém pensaria que o mundo estava em chamas. Hoje estima-se que um caminho de lava derretida com 1 milha de comprimento, meia milha de largura e 2,5 metros de profundidade está rolando montanha abaixo. As cidades nas encostas estão se espalhando para evacuar. Nossa localização é aparentemente segura. De qualquer forma, ninguém aqui, civis ou autoridades do exército, parece muito preocupado. A lava ainda não começou a descer deste lado da montanha, mas está fluindo do outro lado em direção a Nápoles. Seu otimismo não durou muito. A base sofreu enormes danos. 25 milhões em equipamentos militares destruídos. Embora não tenha havido mortes militares, 26 italianos morreram e mais de 10 mil desabrigados quando seus assentamentos foram destruídos. Separatistas bretões eram cobradores nazistas e lutadores da resistência. Este fato fala sobre as complexidades além da simples liberdade versus tirania. Paradigmas do bem versus mal que são frequentemente apresentados como a narrativa dominante da guerra, na maioria das guerras, na verdade. É provável que a maioria dos nacionalistas bretões apoiasse a ocupação nazista, vendo sua filosofia de supremacia ariana, que incluía celtas como povo bretão, como um bom pretexto para finalmente criar um Estado bretão independente. Mas em todos os separatistas bretões simpatizavam com a
causa nazista. Muitos eram de tendência comunista, socialista, juntando-se à resistência francesa. Imagina a guerra da independência da Irlanda, a luta interna que culminou em uma guerra civil, tanto a favor quanto contra o tratado. Facções de esquerda e direita apoiando a liberdade da Irlanda apenas por meios diferentes. Terminou de imaginar este evento? Agora adicione nazistas e você terá um modelo muito bom para esta era e confusa da história da Bretanha. Uma marca negra que ainda assombra o movimento liberal pela autonomia bretã até hoje. Uma cidade alemã enganou bombardeiros aliados que estavam na Suíça. Quem não gostaria de ser suíço? Excelente chocolate, uma grande tradição de fabricação de relógios e a oportunidade de vestir pantalonas com babados e proteger o Papa quando você precisar de um trabalho. Uma cidade alemã interpretou isso literalmente durante a guerra. A cidade de Constance tem uma história incrível. Um assentamento romano que se tornou o local da queima do influente teólogo Jean Hus, um reformista católico boêmio que inspirou Martinho Lutero. Foi também o local de nascimento de Ferdinand von Zeppelin, famoso por seus dirigíveis e emprestando seu sobrenome à maior banda de todos os tempos. Naturalmente, os cidadãos de Constance realmente não queriam que sua casa histórica fosse bombardeada pelos aliados. Haveria razão convincente para bombardear o local. 3 empresas estavam desenvolvendo e produzindo equipamentos militares para os nazistas. Então, como a cidade evitou uma forte chuva de bombas incendiárias. Então, como a cidade evitou uma forte chuva de bombas incendiárias, eles deixaram as luzes acesas à noite. Em todo o mundo, grandes cidades e vilas escureciam todas as noites, de modo que os pilotos de bombardeios não podiam se concentrar em sua localização. O quanto isso ajudou está em debate, dada a destruição massiva sofrida de Londres a Tóquio, a Suíça a apenas uma curta distância de Constance. Foi notoriamente neutra no conflito e não sofreu tais bombardeios. Assim, as luzes brilhavam noite adentro, convencendo os aviadores britânicos, americanos e outros aliados de que a cidade devia ser na Suíça. Gênio. Naming Blunder, comandante em chefe, frota dos Estados Unidos, esse é o cara que comandava todos os barcos da Marinha dos Estados Unidos durante a guerra. Mas comumente, para ganhar tempo, ele era chamado Espere, Cincus, Afunde-nos. Esse acrônimo, particularmente hilário, foi abandonado em 1941, por razões óbvias, em favor do muito mais sensato, Comunite. Antes que o papel fosse totalmente descartado após o fim da guerra, a Marinha dos Estados Unidos agora é liderada pelo CNO, chefe de operações navais. O jovem e promissor autor inglês que desapareceu. Este jovem e talentoso homem de Hull, na Inglaterra, teria uma longa
e bem-sucedida carreira como romancista. Ele já havia iniciado sua carreira literária fortemente, já tendo publicado 2 romances na ativa, quando a guerra estourou. Em 1943, ele se tornou um prisioneiro de guerra na Itália. Ele definhou como tantos homens abatidos e derrotados, compreensivelmente incapaz de ver um futuro brilhante. Não, Dan Bilan continuou trabalhando. Ele trabalhou em mais 2 manuscritos enquanto estava preso. Após a queda da Itália, uma onda gigantesca de defensores nazistas invadiu o país para se defender do avanço das forças aliadas. Bilan aproveitou o caos e fugiu para o campo. Ele continuou desbastando seus romances, o tempo todo evitando os nazistas. Quando ele finalmente terminou seus trabalhos, ele os deu a um local amigável que jurou enviá-los para a Inglaterra quando a guerra terminasse. Ambos os romances voltaram para a Inglaterra. T. Cage e T. Trapp foram publicados, ganhando muita aclamação da crítica, mas Dan Bilan não estava por perto para desfrutar de seu sucesso. Ele desapareceu nas montanhas dos Apeninos em 1943. Seu destino é desconhecido.